Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado. A gente está de olho no que anda acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia de recuperação de preços, altas registradas na movimentação desta quarta-feira, mas altas de 5 a no máximo 6 pontos nos principais vencimentos. É uma recuperação parcial ao longo da semana, é verdade, mas a gente precisa entender o que significa isso na prática, se isso de alguma forma traduz uma reversão de tendência, ou se ainda a gente pode ver soja mais pressionada ao longo das próximas semanas. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Marcelo Gavilic, lá da G-Trade Investimentos. O Marcelo já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais do mercado e principalmente dessa precificação. A gente até vê uma certa recuperação de Chicago em relação à semana passada, estou falando da soja principalmente. E como é que a gente entende essa movimentação? O que acontece com o mercado? Tem fatos novos? Tem uma tendência nova aí para os preços? Já é uma tendência de reversão de mercado aí para os preços da soja, Marcelo? Seja bem-vindo, ajuda a gente a entender um pouquinho mais do mercado. Boa tarde, Alexander, nossos espectadores aí, obrigado pelo convite. Então, somando semanalmente, né, os três pregões dessa semana, está recuperando mais ou menos metade do tombo da semana passada, né? É, é difícil ainda falar em reversão de tendência, né, uma tendência de alta, porque ainda temos a safra americana, né, com o Profiler saiu falando de excelentes qualidades, o USA está bem otimista, todo mundo bem otimista quanto à safra lá. E eles estão com poucas vendas, né, está pouco comprometido esse grão que vai ser colhido daqui a pouco. Então ainda parece cedo para pensar numa reversão de tendência para um mercado de alta, né? Essa realização parcial pode ser um movimento gráfico, um momento de realização de lucro dos vendidos, né? E agora é difícil imaginar que o preço vai engatar altas, né? Pode ficar meio de lado aí, dar uma corrigida, né? Mas sazonalmente, o que a gente enxerga nos últimos anos é que esse mercado de Chicago, especificamente, ele tem a sazonalidade dele de baixa, né? Costuma fazer as altas ali entre maio até no máximo junho, conforme vai o plantio americano. Consolidou um bom plantio, tendência de queda até meados de setembro, final de setembro, ali começo de outubro. E aí, historicamente, a gente vê uma recuperação dos preços, né? Então, por enquanto, ainda parece um pouco cedo para a gente falar de reversão. Muito bem. É mais um movimento técnico mesmo sendo desenhado aí, né, Marcelo? Mas você falou aí de vendas atrasadas. Qual a expectativa do mercado, principalmente com as vendas americanas? Me parece que essa semana deu uma deslanchada, né? Ou pelo menos o volume de vendas acabou sendo maior do que nas semanas anteriores. Será que ainda pode haver uma volta da demanda para a soja americana? E até que ponto isso pode ser um fator positivo para os preços? Talvez não para alta dos preços, mas para pelo menos evitar mais baixas aí. Exatamente. Esse movimento de aumento das vendas americanas está bem relacionado ao Chicago dando um tombo grande e o Brasil ter ficado caro, né? Hoje a gente está mais caro do que a soja americana, né? Até há pouco tempo a gente estava mais barato. Então, abre espaço para comercialização lá, né? Hoje eles têm uns 20% aí da expectativa de exportação tem negociados, né? E no ano passado, se for ver, a nossa exportação de soja desse ano, até então está em linha com o ritmo do ano passado, até um pouco acima. Mas no ano passado, dessa época para frente, o mercado continuou forte exportando bastante soja. Esse ano, o que parece é que a exportação nossa vai dar uma perdida de ritmo e essa demanda não vai se concentrar tanto aqui, né? A nossa curva de exportação vai dar uma arrefecida, né? Provavelmente pelo ritmo das nomeações que a gente tem acompanhado e essa demanda está indo para a soja americana. Então, isso permite que a soja em Chicago vá podendo reduzir essa pressão realmente, né? Não cair mais, pelo menos, né? Não necessariamente subir forte, né? Os fundos de investimentos ainda estão muito vendidos, né, no complexo soja inteiro. Então, pode dar uma segurada no mercado, sim. Muito bem. Agora você falou de recuperação, talvez só para final de setembro, começo de outubro. Isso tem a ver com evolução da colheita por lá, evolução da comercialização.
Por que que esse período traz essa possibilidade de reviravolta aí nos preços, Marcelo? O mercado, a gente, comparando soja brasileira, americana, a gente tem o prêmio, né, que é a diferença entre as praças, né, a diferença da nossa soja para a soja americana. Então, passou o forte da colheita deles ali, a tendência é de reduzir um pouco a pressão de baixa, né, da colheita, e a gente entra no nosso plantio, né? Então, passou a colheita deles, entra o nosso plantio e depois a tendência seria invertida, né? A partir do momento que a gente vai confirmando uma safra boa, o nosso prêmio vai caindo e o Chicago dá uma subida para acompanhar, porque a demanda migrou, saiu de lá e veio para cá, né? Então, é mais ou menos essa gangorra do mercado que faz essa sazonalidade, né? Passou a colheita deles e as atenções viraram para o Brasil. A partir do momento que tem uma expectativa boa de safra, aí a gente pode ver o Chicago, que já fez seu programa de exportação, os americanos têm mais fluxo financeiro, eles são mais consolidados, né, não tem tanta necessidade, tem uma capacidade estática de armazenagem muito boa, e aí o Brasil entra naquele período que o corredor é estreito, dali a pouco a gente está colhendo e tem que tirar logo para plantar o milho e tem que exportar, né? Então é mais por uma sazonalidade de onde está a demanda e onde está o risco climático, ora num lugar, ora no outro, né? Muito bem, daí começa então a atenção para o mercado climático aqui na América do Sul. Exatamente. Muito. O que a gente olha por esse histórico é que meados de setembro a novembro, o nosso prêmio tende a fazer as máximas do ano, né? Ou seja, durante o nosso plantio, até consolidar, né, o clima para frente. Para esse ano, esse Laninha, por enquanto, não está previsto quebra aqui no sul do nosso país. O que os meteorologistas têm falado é que pode haver um leve atraso na regularização das chuvas no centro-norte, né, firmando bem só a segunda quinzena de outubro. Então, a gente pode ver os nossos preços, né, falando em prêmio Brasil, melhores ali nessa faixa, né? Por exemplo, se for chover bem de dia 15 de outubro em diante, o mercado antecipa. Então, 5, 10 de outubro, o mercado já vai olhar e falar, opa, tem chuva boa pela frente aí e já começa a cair os prêmios, né? A demanda vai ficar tranquilo que vai ter uma oferta boa, né? Então, a gente imagina que ali para setembro, outubro, máximo novembro, o produtor pode aproveitar para vender o prêmio, né? Que seria fazer uma venda do grão físico aqui. Sabemos daquele compromisso físico do grão, aqueles riscos de cumprimento de contrato, de washout, né? E quem acha que esse mercado pode subir, aproveitando a sazonalidade daí da soja em Chicago, que seria de mais alta até abril, até maio, junho, esse agricultor pode estar recomprando a sua soja na Bolsa de Chicago ou está comprando o que a gente chama de seguro de alta, que são as opções, as calls, né? Compra uma call de Chicago. Então vai estar vendido em soja Brasil e comprado em Chicago, porque se for para subir, tende a subir mais lá nos Estados Unidos, que já vai ter passado o auge da colheita. E se for para cair, tende a cair mais no Brasil, porque a expectativa é de uma safra cheia, né? Então a gente não tem essa capacidade de armazenar nem um ano de safra, a gente carrega estoque, né? Então a tendência seria de o produtor poder aproveitar esse time de fixar o prêmio, né, nos próximos 30, 60 dias, e também é uma janela boa que a gente pode estar no fim da sazonalidade de baixa, já entrar junto comprando um seguro de alta na soja de Chicago para formar esse preço, né? Uma questão que pode inverter essa questão é a eleição americana. O Donald Trump largou bem favorito, até essa semana ele tinha deixado de ser favorito, a Kamala Harris tinha ultrapassado ele nas bolsas de apostas, e hoje ele voltou, eu olhei lá mais cedo, ele voltou a ser o favorito para ganhar a eleição. E ele tem prometido uma guerra comercial, assim como em 2018. Taxa os produtos de tecnologia da China para proteger do dumping das estratégias que a China usa para derrubar preços e competitividade, e aí a China taxa o agro-americano de volta. Isso faz uma migração da demanda da soja americana para a soja brasileira. Em 2018, o que aconteceu foi que o Chicago caiu $2 por bushel, né, de 10 para 8, e o nosso prêmio estava 50 centos acima e foi para 2,5, né? Então, caiu 2 lá, subiu 2 aqui. Então, o que pode fugir dessa sazonalidade esperada, né, seria essa questão da eleição do Donald Trump. Tem um asterisco também aí que já aconteceu uma vez. Então,
a tendência na repetição do fato é de que não seja tão agressivo, né? Então talvez não seja tão forte, talvez não seja nem para agora, porque ele vai tomar posse em janeiro, até tomar as medidas, até isso acontecer, pode já ter passado a nossa janela. Então, assim, o ponto que foge do histórico é esse, ficar de olho nessa eleição americana. Muito bem. Agora você fala de prêmios hoje fazendo a diferença no Brasil. O que justifica esses prêmios melhores por aqui, Marcelo? Então, há uma em aberto ainda no mercado quanto que a gente produziu nessa última colheita de soja nossa, né? O USA está lá em 153 milhões de toneladas, a Conab 147, chegaram a falar em 134, 5, né, a ProSoja, então ainda está em aberto. Então, como no ano passado a gente exportou até esse momento o mesmo tanto que a gente está exportando, né, exportação igual, com produção menor. Então a gente conversa com os agricultores aí, no geral o pessoal fala, Mato Grosso, 80% a 90% vendido, não tem mais grão, né? Tanto que a gente está vendo as nomeações caírem principalmente lá. Está caindo no Arco Norte, caindo em Santos e no Rio Grande tem subido. Então essa soja parece estar mais localizada no sul, onde o produtor tem mais capacidade de segurar, historicamente segura e dificulta mais essa venda. Então isso, produção menor com uma exportação tão forte quanto, ajudou a melhorar esse prêmio aqui e anular um pouco dessa queda que o Chicago teve, né? E tem uma demanda interna também que me parece tá justificando aí uma procura por soja nesse momento, né, Marcelo? Exatamente. A indústria, as processadoras do mercado interno compraram soja em Goiás acima da paridade de exportação, hoje pagando R$ 130 lá. 127, se não me engano, 130. Então, a margem da indústria processadora ainda está boa, né? A gente viu um aumento na capacidade, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né, dada essa alta do petróleo. Então, isso ajuda a dar vazão nesse fluxo, né? Então, as processadoras aí, até semana passada ou retrasada, haviam coberto até o setembro, entrando no outubro, então ainda faltaria pelo menos uns 2 meses de cobertura para o processamento interno, que pode ser na casa de 10 milhões de toneladas para comprar. E se for ver o que a gente exportou nessa época do ano passado, foi 6 milhões de toneladas em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro, 3 em dezembro. Então, se fosse exportar tudo isso aí, 18 milhões de toneladas, né? Tá difícil achar essa soja aqui. Isso é importante da gente falar, e a gente tem ouvido muito dos analistas aqui de mercado que vamos passar aí a safra com um dos menores estoques de passagem dos últimos tempos, né? Exatamente. Isso ajuda essa tese de prêmios mais firmes, né? Mas o mercado antecipa. Então, uma vez que a gente tem pouco estoque hoje, né? Mas os compradores se planejam, né? Eles são poucos, são centralizados, né? Basicamente, até quase 80% das nossas compras são da China, de 2 empresas que têm poder estatal nela. Então é um comprador só. E eles sabem disso, eles sabem desse risco aí para o último trimestre, e eles já estão de olho num clima com uma safra, já estão falando em mais de 160, 169 milhões de toneladas para lançar safra nova. Então o comprador não é bobo, ele está se preparando para esse cenário. Então a gente vai chegar com pouca soja, mas o comprador vai estar provavelmente fora do mercado e vai estar esperando a nossa colheita para comprar mais barato, né? E daí vem a necessidade de estratégia por parte do produtor também, né? Para não ser pego de surpresa, como aconteceu, se eu não me engano, no início desse ano. Ele chegou pouco vendido na hora da colheita e teve que ver ali preços bastante deprimidos na hora de vender a soja, né, Marcelo? Exatamente. Assim, o nosso trabalho aqui é mexer com opções, com estratégias mais avançadas, né? Algumas simples, outras mais avançadas, mas se o produtor se atentar à sazonalidade, ele já tende a ter um desempenho muito melhor na comercialização. Não precisa nem abrir conta na bolsa, né? Gostaria que abrisse comigo, mas não precisa nem abrir. Só de entender que num ano de safra cheia, você não deve segurar soja para vender na colheita, né? Não faz sentido, porque a gente lá, final de 2022, a gente dizia, a China está cobrindo janeiro, fevereiro, março, isso era novembro, eu até falei numa entrevista, a China está cobrindo janeiro, fevereiro, março, e a gente não tem quase nada vendido, né? A tendência é muito baixista para o prêmio, e não deu outra, né? A gente bateu o mínimo histórico do prêmio. Nesse ano, de novo, a estratégia repetida, né? Poucos vendidos, de novo o prêmio caiu. Ainda bem que esse ano recuperou um pouquinho mais cedo, né? E na próxima safra, se a gente colher
mais de 160 milhões de toneladas, até quase 170 pela projeção, provavelmente vai corrigir para baixo depois, o normal é queda, né? Não tem como a gente esperar alta com a oferta em abundância, né? Então, se a gente estudar essa questão da sazonalidade, o produtor vai poder aproveitar essa gangorra do mercado. Em um momento é favorável para a alta de Chicago, outro é para a alta do prêmio, né? Então o produtor aproveita essa gangorra para formar o preço dele, né? O ideal é o produtor parar de só negociar em reais por saca, né? Ele pode olhar daqui 30, 40 dias e falar, vou fazer uma venda em reais, em dólar, porque eu acho que esse dólar pode subir com a troca do Banco Central. Aí faz uma venda de soja Brasil em dólar. E aí ele recompra Chicago, recompra ou compra seguro de alta. E aí ele vai estar formando, já vendeu o prêmio, está comprado em Chicago e aberto no dólar. E daqui a pouco Chicago sobe meio dólar, $1 pela sazonalidade, ele pode encerrar essa compra, já formou, já pegou $1 por saco, ou por bushel, que seja, 5, 10 reais a mais por saco. Já formei. E aí eu deixo o dólar. Eu acho que se o dólar eu acho que é para cima, depois eu travo o dólar lá na frente. Então, assim, se a gente sempre olhar só em reais por saca, o mercado não muda tanto, porque é uma gangorra, né? Quando um sobe demais, ele derruba o outro. Portanto, é sempre bom ter um especialista ali para ajudar nessas estratégias, entender essa possível movimentação do mercado e, obviamente, fazer a sua proteção para evitar prejuízo. Colocar dinheiro no bolso nunca fez mal para ninguém e, principalmente, para o produtor, nesse momento, vai garantir aí a continuidade dele na atividade. Então, tendo o custo de produção bem feito e sabendo o que ele está ganhando naquela negociação, isso é fundamental, independente do preço no final das contas. Certo, Marcelo? Exatamente. A gestão do agronegócio, da empresa, da fazenda, né, tem que virar uma gestão de uma empresa rural, né? Eu sei meu custo, eu sei o meu faturamento, e com a cotação de hoje, ou da minha formação de preço, eu estou vendo a minha margem de lucro, né? Isso que você falou, eu sempre repito aqui, pouco lucro nunca quebrou ninguém. Então tem horas que você olha lá e fala, bom, eu tô com, historicamente, qual que é o meu lucro, né? Esse é um dado importante para você ter. Bom, nesse momento eu estou com um lucro dentro do histórico ou até acima do histórico. Então, bom, eu realizo o lucro. Por que eu vou deixar em aberto, né? Deixar o dinheiro aí parado para que pode virar pó igual no ano passado, né? E no começo desse ano, que caiu 10, 20% o preço, né? Então, sabendo o meu custo, sabendo qual que é a minha margem de lucro, eu posso realizar, não tudo de uma vez, faz realizações parciais, vai fazendo vendas, né? Vende um pouquinho, compra um seguro de alta na bolsa, porque daí se subir você continua participando. Tem que fazer uma gestão profissional, né? A gente viu que nesses últimos 2 anos aí teve bastante RJ, bastante empresa com problema, produtores também entregando arrendamentos, né? Então isso tende a dar uma peneirada, né? Vai profissionalizando o mercado. Quem vai mais com o pé no chão, então é mais cauteloso, tende a se consolidar e sobreviver nesses momentos difíceis, né? Muito bem. Dicas importantes trazidas pelo Marcelo Gavilic, lá da G-Trade Investimentos. Meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Eu que agradeço aí pela oportunidade e estamos sempre à disposição aí. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Tá aí, Marcelo Gavilic, G-Trade Investimentos, aqui com a gente, analisando o mercado e principalmente trazendo aí essa expectativa da precificação. Uma semana um pouco mais positiva para os negócios lá em Chicago, mas na prática não significa reversão de tendência não. Até porque temos pela frente uma safra cheia nos Estados Unidos se consolidando e sendo confirmada aí à medida que os vários institutos vão se aprofundando na evolução da safra por lá. E temos ainda essa questão das vendas atrasadas lá nos Estados Unidos. Ou seja, produtor americano vai chegar na hora da colheita com muita soja para ser vendida. Isso pode ser um fator negativo para os preços. Bom, vamos aos preços de finalização lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo na tela nesse momento. A gente tem a soja para setembro, fechando a $9,63 por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75. O novembro, $9,81 por bushel, 5,5 de elevação. Janeiro, $9,99 por bushel, 5,5 de alta também. E o março, $10,14 por bushel, subindo 5 pontos mais 25. São os números da soja.
Vamos ver do milho também, que teve um fechamento misto. Setembro, 3,75, alta de meio ponto. Dezembro, 3,98, alta de 0,25. Já o março caiu, 0,75, fechou a 4 dólares e 17 centes por bushel. E o maio de 25, 4 dólares e 26 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo no vermelho. Setembro, 5,19, perdeu 13 pontos. Dezembro, 5,44, 12,5 de queda. O março, já de 2025, 5,64, 11,5 de queda. E o maio, 5 dólares e 76 centes por bushel, perdendo quase 11 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.